Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, onde produzimos vídeos com dicas, palpites e pitacos a respeito dos campeonatos que acontecem na América do Sul, no Brasil, no seu estado, na sua cidade. Olha só, hoje um programa muito especial que nós vamos fazer abordagens, opiniões e projeções a respeito do que aconteceu nesta que foi a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Rapaz, que rodada interessante, hein? Nossa Senhora, rodada cheia de gols, rodada cheia de resultados, que inclusive os paulistas começaram um sábado muito apertado para os clubes paulistas, né? Com resultados ruins e tal, aquela coisa legal. 15ª rodada, ó. Ao meu lado, como sempre, meu parceiro de todas as horas, Tiago Cotrim. Ei, Tiago, tá de férias, queridão? Tá aproveitando bem a vida, né? Foi pro bar no fim de semana, não tinha que pensar no professor Gil, no professor Murilo Pinheiro. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo, bom dia, boa semana. Opa, Juninho, bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. E a gente vai estar falando hoje sobre a semana mais importante, né, para todos os brasileiros até aqui na temporada, a semana onde vai definir tudo nos torneios sul-americanos, que são as prioridades, né, dos clubes brasileiros. E tem que aproveitar as férias, né, Juninho? Com certeza você também já está indo em bar, já não está pensando em mais professor nenhum, né, Juninho? Forte abraço. Isso, você já trouxe o final do destaque inicial, que faremos a 15ª rodada do Brasileiro, rapidamente, alguns pitacos especiais, o Thiago é especialista nisso, assistiu os gols, eu também vi os gols, tive tempo de ver todos os gols da rodada. Falaremos rapidamente, en passant, da Copa Libertadores de América, da Copa Sul-Americana, en passant, com os destaques e o que irá acontecer, e sem dúvida gastar muito do que nós sabemos e entendemos uma Libertadores que eu estou vendo e imaginando de novo, Thiago, algo entre brasileiros e argentinos, não parece isso? Quando você tem esse confronto, ou tem a possibilidade de ter em outras fases, é sempre algo que acaba recebendo destaque pelo contexto histórico, né? São os países com mais títulos, são os países que vêm dominando nos últimos anos também, principalmente os brasileiros. E a rivalidade histórica, não só entre os clubes, mas entre a seleção também, a provocação sempre entre brasileiro e argentino. Isso aí vai. O que você pode falar disso tem até Maradona, Pelé, a rivalidade entre brasileiro e argentino. Qualquer coisinha vira motivo para rivalidade e provocação. Né? Você falou Maradona, Pelé. Para o Maradona eu vou oferecer só o Vavá, o atacante que fez gols nas finais de 2 Copas do Mundo. Na de 58, na de 62. Então, nem o Maradona está ali, num lugar assim, ó. Tem um monte que fez o que ele fez, inclusive brasileiros que têm 2 Copas do Mundo. O tal de Cafu tem 2, o tal de Ronaldinho, enfim, um monte de coisa. Então, gente, mais uma vez contamos com a produção do nosso parceiro número 1, Vinícius Falquete, que passou o fim de semana. Ele tem aquelas coisas, fim de semana ele desliga a chavinha, viu, Thiago? Ele desliga tudo, só aparece agora de manhã na segunda-feira e eu fiquei desesperado aqui. Onde está o Thiago, meu Deus? Onde está o Vinícius? Então, vamos apresentar o que aconteceu de melhor na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós temos aí os resultados, o Vinícius vai trazer para nós e para a gente dar sequência. Olha que maravilha, hein? Aqui do lado esquerdo, Thiago, os jogos no sábado, 4-0, 2-1, olha, os paulistas sofreram no sábado, né? Só conseguiram despertar no domingo. Vamos nessa? Vamos embora? Então vamos nessa, gente. É isso aí. Olha, abrindo a rodada, um jogo que nós já tínhamos cantado aqui, a perspectiva de um Corinthians totalmente diferente. O que você me fala, Thiago? Fluminense 4, Corinthians 0. O Corinthians entrou com um time esvaziado e não teve jeito, o jogo foi difícil, ou o Fluminense vive um bom momento? Thiago. Acho que as duas coisas, né? Não tem como não citar o Corinthians entrando com um time, ainda mais com muitos garotos, da gente fazendo sua estreia, o destaque para o Guilherme Biro, que é um garoto que a torcida sempre pede para ter oportunidade.
não dá nem para cobrar muito deles, né? Estreando, fora de casa, um time que está em ascensão. Mas o Fluminense tem muito os seus méritos também. É um momento muito bom com o Fernando Diniz, vem jogando bem, aquele famoso dinizismo vem dando certo, o time vem pontuando, vem subindo na tabela. E aí para falar do jogo de destaque, o Corinthians, eu acho que o resultado em si não influencia muito na terça, falando dentro de campo, porque são jogadores muito diferentes que vão jogar, né? Então, não tem, por exemplo, se o Biro fosse jogar, um exemplo, ele estaria com esse baque, né, da goleada. É um time mais experiente, mais acostumado, mas tem a pressão interna dentro do clube, né? Porque se você perde 4-0 no domingo e é eliminado no sábado e é eliminado numa terça, acaba pesando. Mas acho que até se concretizar o resultado não vai ter muita influência pelo fato de ser um time completamente modificado que vai entrar em campo. E para o Fluminense, destaque é o Cano, que se iguala na artilharia do Campeonato Brasileiro com o Caleri, né, fez 2 gols. O Manuel fazendo gols em partidas consecutivas, né, o zagueiro Manuel, que sempre foi forte na jogada aérea, né, pode ter seus erros ali, mas sempre foi forte a jogada aérea. E o destaque principal acaba sendo pelo Fred, pelo gol que emocionou o Maracanã inteiro, né, que para quem, quando você deixa a rivalidade e o clubismo de lado, é um gol que acaba emocionando, porque o Fred é um cara que marcou as gerações passadas e atuais, né, falando de campeonato brasileiro, é um cara muito, muito importante e querido pelos brasileiros de maneira geral, né, que acompanham o campeonato. E a vitória escancara o bom momento do Fluminense, o Corinthians perde posições, mas com a derrota do Palmeiras continua ali colado na pontuação. Então essas próximas rodadas aí de final de turno vão ser bastante importantes, Juninho. Isso, muito bem colocado. Manuel 15, Cano 41 do primeiro tempo. O Fluminense fez 2-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, Cano novamente, como o Thiago trouxe muito bem, batendo recordes aí. E o gol do Fred é muito especial. Eu participei, Thiago, só para você e os amigos que nos acompanham aqui no Passando a Limpo Especial, com 3 análises. Eu estava lá em Indaiatuba quando o Fred fez aquele gol, soltou a bola, ele chutou lá do meio de campo, defendendo ainda a camisa do América Mineiro, e foi muito legal. O Fluminense vem para sexto colocado, com 24 pontos, e o Corinthians, com 26 pontos, se mantém na quarta colocação. Também no sábado, nós tivemos lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, Juventude 1, Atlético Mineiro 2. Thiago, me permita dizer, o gol mais interessante foi esse gol que aconteceu para o Atlético Mineiro, você viu? O Atlético vence o jogo, importante vencer, né? Porque deixou de conseguir a vitória na Libertadores, então é importante para dar essa confiança. Teve o gol de pênalti do Hulk, né? Que havia perdido o pênalti contra o Emelec. É claro que pelo campeonato em si é outra pressão, mas quando você vem de um pênalti perdido, a pressão aumenta demais no próximo que você vai bater, né? E ele disse, né, eu vou bater o próximo, só erra quem bate. Então é um cara que ele não sente muito esses erros dele, e certamente se tiver pênalti no jogo, né, de amanhã, ele vai bater também. É um resultado importante para o Atlético, né, que vai subindo também, vem vencendo, ainda um pouco inconstante na parte defensiva principalmente, né, ainda tem o Gemerson para estrear, teve o anúncio do Pavon também ontem, então é um time que vai se reforçando, pensando já em brigar pelo brasileiro, em avançar na Libertadores, né, onde depende só de si, e na Copa do Brasil, onde vencer o primeiro jogo também está a classificação completamente aberta, mas quando depende só de si, eu já penso que é meio que encaminhado. Então, resultado importantíssimo para o Atlético e o Juventude, que se tem a única notícia que dá para falar do Juventude é que o Fortaleza perdeu também, então de bom é só isso, né? Porque o momento do Juventude é bem ruim. Então tem que ficar atento também, porque a gente já está quase indo para o segundo turno, Júnior. Sem dúvida, se não ficar esperto. Como o Thiago trouxe, Hulk 1-0, 29 minutos do primeiro tempo, Eduardo Sacha. Se você, amigo, tiver a oportunidade de ver, veja esse segundo gol do Atlético Mineiro, uma coisa iniciada pelo Hulk, participação do Vargas e a finalização do Eduardo Sacha é muito interessante. O Juventude ainda fez 2-1, 1-2, né? Aos 30 do segundo tempo, mas não teve força. O Juventude, 19º colocado, com uma perspectiva de rebaixamento muito grande, e o Atlético Mineiro se mantendo lá em cima
na tabela. Também no sábado, Thiago, lá na Vila Belmiro, eu imaginava assim esse resultado mais para o Flamengo e foi o que aconteceu. Flamengo 2, Santos 1. É bom para o Flamengo que ganhou e foi ruim para o Santos que perdeu. O Santos tem compromisso no meio de semana, hein, Thiago? É um resultado onde nunca vai ser absurdo você perder para o Flamengo, né? Ainda mais nesses últimos anos com um time forte de investimento, jogando dentro, fora de casa, com um time misto, porque tem muitas peças de reposição. Eu achava o Flamengo um pouco favorito, sim, mesmo indo com um time modificado. E é um jogo onde o Flamengo vence com gols do seu centroavante, teve as polêmicas, né, com o Gabigol, que sempre que está em campo tem polêmica, né, nos últimos jogos na Vila Belmiro também, muita polêmica em cima dele. E para o Santos é uma derrota que, na minha opinião, deixa o Bustos na corda bamba, né, porque você tem um confronto agora no meio de semana onde você tem, na minha opinião, o Santos tem a obrigação de passar por jogar em casa contra um time muito fraco tecnicamente. Aí tem no final de semana um confronto em casa no Brasileiro contra o Atlético Goianiense, um Santos inconstante ainda. E depois já tem de novo Copa do Brasil, onde já precisa de um milagre. Então é um Santos onde depende muito desse resultado de quinta-feira e do final de semana, até para dar sequência do trabalho do seu treinador. E para o Flamengo, que ainda não consegue ser brilhante, ter atuação brilhante com o Dorival, mas vem conseguindo resultados que de momento é o mais importante para fazer com que o time suba. E aí subindo dá para perceber pelo nível de Atlético e Palmeiras principalmente, que se você não jogar bem, você não vai conseguir ganhar ou torcer para eles tropeçarem, mas vitória importantíssima para o Rubro Negro, Juninho. Sem dúvida, você fez uma colocação muitíssimo inteligente, viu? A vida do Santos e do treinador do Santos nos próximos 14 dias, eu diria nem isso, nos próximos 10 dias vai ter alguma mudança, porque o Santos corre o perigo de ficar ruim em tudo que ele está participando, com certeza. Se o Santos tivesse conseguido um empate, pelo menos, poderia criar um ambiente melhor. Como você disse, Pedro aos 17 do primeiro tempo, Vinícius Anocelo ainda empatou no 20 minutos do segundo tempo, e Gabigol sempre com aquela cheio de detalhes, cheio de comemorações provocantes, né, fez o segundo gol do Flamengo. O Santos continua posicionado na linha intermediária, em nono lugar, com 19 pontos, e o Flamengo está em oitavo com 21 pontos. Também no sábado, mas lá no Castelão, Fortaleza, Ceará, o Ceará e o Internacional empataram em 1-1, gols no primeiro tempo, 19 e 23 minutos. O que você me fala desse jogo? Deu um sinal positivo para os dois times? Ou o empate foi ruim para os dois, Thiago? É um resultado que não ajuda muito ninguém, né? Falando na parte de tabela, até porque para o Inter, o Palmeiras, que é líder, por exemplo, tropeçou e o Inter está lá em cima, né? Então era importante somar esses 3 pontos. É claro que durante o jogo você não tinha o resultado do Palmeiras ainda, mas enfim. Foi um jogo de bastante oportunidades, os dois goleiros trabalharam bem. O Ceará abre o placar de pênalti com o Lima e o Inter empata com o Moisés, numa falta muito bem batida pelo Tyson. Mas é um jogo onde também teve expulsão, teve polêmica, mas o resultado em si, não sei o que dizer, porque o Ceará segue sem vencer em casa no Brasileirão, ainda não venceu jogando em casa, o que é uma coisa preocupante, né? Porque o mais normal de um time não vencer, né? O Ceará não vence em casa ainda, venceu inclusive o Palmeiras no Allianz Parque, já na estreia, inclusive, e o Inter empata e corre sérios riscos na Sul-Americana, já não tem mais Copa do Brasil, então acaba sendo um resultado muito irrelevante para os dois falando de tabela, e também no momento o Ceará muito bem na Sula, né, com a classificação encaminhada também, então tem esse peso um pouco menor, até porque o Ceará está com uma desvantagem, né, na Copa do Brasil, então é muito importante o Ceará continuar pontuando, e é muito importante conseguir essa primeira vitória em casa, que certamente vai tirar um peso muito grande. Então é um resultado que não mexe muito para nenhum dos dois na tabela, Juninho. Exatamente. Inclusive, em termos de classificação, o Ceará se mantém em 15º lugar, parou no mesmo lugar aí com 18 pontos, e o Internacional na 5ª posição. Os dois clubes com competições pelo meio de semana, super complicado. No caso do Ceará, que tem Libertadores, que tem Copa do Brasil, Ceará tem Sul-Americana, enfim. A expulsão que você citou foi Matheus Cadorini. Eu conheço pessoalmente esse garoto,
Ele é de outubro de não sei que ano, foi meu jogador lá no último clube que eu trabalhei, que foi no Osasco Audax, e eu já tinha percebido que ele tinha condição. Arrumou uma confusão gratuita, foi expulso porque é jovem, não tinha nada que fazer isso. Ô Thiago, isso aqui tá certo, aqui eu tô vendo aqui, o Vinícius colocou aí essa arte aí, não é ao contrário, não é Palmeiras 2, Atlético Paranaense. Não, tem alguma coisa errada aqui. Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, Allianz Parque. Ah, tem alguma coisa a ver com o Filipão isso aí, não tem, Thiago? O momento do Atlético é fantástico, é impecável, e com atuações algumas vezes, mesmo sofrendo, que beiram a perfeição, porque é um time que é muito oportunista, que sabe a hora de atacar, a hora de se defender. Vitória inesperada até pela escalação dos dois times, mas vitória que faz com que o Palmeiras siga líder, mas com os mais times na cola e com vantagem menor, e que o Atlético ultrapasse o Corinthians, chegue na segunda colocação. E importantíssimo nos dois times com classificações. Não vou falar encaminhadas, porque o Atlético tem uma diferença pequena no placar, mas venceram seus primeiros jogos, né, na Libertadores, então tem que ficar. E também então com o Palmeiras na situação de ter que reverter o placar na Copa do Brasil. O Atlético não tem esse problema, mas são times que vão brigar fortemente nas três competições. O Palmeiras a gente já não tinha dúvidas disso, o Atlético vem mostrando força para isso, vem mostrando boas peças de reposição, que era, na minha opinião, o ponto fraco do Atlético nos últimos anos. Tem que ficar muito atento nesse time do Filipão, que é um time muito complicado. E o Atlético, que nas últimas temporadas tinha um grave problema jogando como visitante, vem evoluindo demais nesse quesito. Não depende só mais da sua arena da Baixada, onde é fortíssimo. Resultado surpreendente. Palmeiras, muitas chances, o Bento defendeu muito, mas eu acho que se o time vence ainda por 2-0, não dá para falar que a vitória foi injusta. O Atlético soube sofrer e sai com um resultado muito positivo e muito interessante no Campeonato Brasileiro e chega na segunda colocação, Júnior. Exatamente. Você gostei do que você falou, muito interessante. O time se ajustou, mesmo com o Filipão já sendo bem maduro, né? Já com muito acontecimento, muita história, mas um clube tão moderno, eu acho que juntou a experiência com a modernidade, e isso está fazendo muito bem para este Atlético Paranaense. Aquele garoto, Vitor Roque, você sempre fala dele, fez 1-0, 35 do primeiro tempo. Vitor Bueno, conheço pessoalmente esse garoto, aprovei esse garoto aqui no Botafogo, numa sorte, eu estava num treino, falei, quem que é aquele moleque ali, gente? Ah, Juninho, aquele moleque ali, falei, mas é que esse moleque está sendo aprovado para qual time? Time de base ou time profissional? Só essa dica que eu dei, os caras ficarem espertos, Palmeiras é primeiro colocado, Atlético Paranaense é segundo colocado. Vamos para os jogos, vocês estão ouvindo um ruído aqui, que é minha esposa, Cláudia, está fazendo festa aqui com o neto, comemorando, fazendo um monte de coisa, faz parte do contexto. Vamos para os jogos do domingo? Rapaz, Avaí 1, Cuiabá 2 de virada. Explica isso aí para mim, Thiago. De virada, teve lei do ex, né? Gol do Valdívia, a famosa lei do ex, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, enfim. Mas é o resultado onde mostra o Avaí é um time que até surpreende no campeonato, né? Com alguns resultados interessantes, importantes. É um time que vem tendo bons momentos, apesar da inconstância, mas isso se dá pela falta de opções, né? Falta de reposição. Mas é um Avaí que ainda não consigo falar sobre o que o Avaí vai brigar pelo campeonato ainda. É um time que tem colocação melhores que times que são até mais fortes que ele, então tem que ficar atento. Assim, o Avaí é um time que tem o Bissoli como destaque, né? O seu centroavante, mas perde um jogo onde não esperava, né? O time, certamente, na hora que você faz uma pré-eleição ali, você conta com essa vitória. E o Cuiabá vence um jogo importantíssimo, estava precisando dessa vitória do Cuiabá, para dar uma respirada e voltar para a briga ali com o pessoal ali de baixo. O resultado me surpreendeu, eu esperava uma vitória do Avaí, não com facilidade, mas esperava uma vitória do Avaí. E aí é resultado que mexe muito com a próxima rodada, faz com que os times já comecem a pensar em melhorar essa situação ainda no primeiro turno e que tem condições para isso. Vitória. O jogo foi equilibrado, né? Foi equilibrado no geral, assim, mas a vitória que ajuda demais o Cuiabá. Na minha opinião, não preocupa muito o Avaí, é uma vitória, uma derrota que, na minha opinião, foi um pouco mais um acaso ali do que um jogo onde o time tem uma atuação desastrosa. Não foi isso.
Então, um jogo que mexe um pouco com as estratégias e ideias dos dois times, com certeza, mas importantíssima a vitória do Dourado, Júnior. Ah, foi muito boa, ainda de virada, né? Fora de casa, e um Avaí estava com um sinal muito positivo. Eduardo fez o primeiro para o Avaí, 29 do primeiro tempo. O Valdívia empatou no comecinho do segundo tempo. E o zagueiro Joaquim fez 2 gols. Tudo de rebote. Os 3 gols, tudo rebote que pegaram. O Avaí, como você disse, continua na mesma posição, 11º lugar, 18 pontos. O Cuiabá melhorou o número, mas não melhorou a posição. Está em 18º. Esse São Paulo, hein, Thiago? Vamos falar do São Paulo? Atlético Goianiense 1, São Paulo 2. Olha, é a semana do Luciano, né? Tudo que o Luciano põe o pé ou põe a mão, impedido ou não, ou de puxeta ou de virada, é Luciano. Não é mais aquele Calheri, viu, Thiago? Você tá sabendo? É Luciano agora. O momento do Luciano, ele volta, é importante para ele, é um cara onde a torcida tem muito carinho, é um ídolo atual do elenco do São Paulo. E a vitória é importante porque o São Paulo tem aquela inconstância fora de casa, você vence 2 jogos importantes como visitante em sequência, te dá uma confiança. E é um Luciano que vai ter mais oportunidade, ele vai ser o homem da definição no jogo de quinta-feira, porque o Calero foi expulso, né, não joga contra a Universidade Católica, então o Luciano deve jogar com o Éder, e aí são 2 caras que devem se alternar muito, não é igual quando joga Luciano e Calheri, que é sempre o Luciano vindo de trás. Então é um momento bom, tem que aproveitar, é um cara que se dedica demais, né? Ele tem a parte sem bola fundamental para o time do São Paulo. Vitória importantíssima e derrota meio complicada para o Atlético, que vai ter pedreira no meio de semana, tem que reverter uma situação muito grande. Aí depois já pega o Santos na Vila, depois já pega o, o Goiás na Serrinha valendo vaga, então uma situação complicada para o Atlético, que tem que ficar esperto aí o Dragão também, porque senão as coisas podem começar a se complicar para esse segundo semestre aí, né, do ano para a equipe do Dragão, Júnior. Bem colocado. Luciano, 23 do primeiro tempo, de pênalti. Marlon Freitas, de pênalti, também conheço esse atleta, jogou aqui no Botafogo, 29 e 16 do segundo tempo. Luciano muito esperto, esperando o zagueiro falhar, e o zagueiro falhou. O Atlético Goianiense cai 3 posições, está em 16º. O São Paulo sobe uma posição, está com 22 pontos ganhos. E o Ameriquinho? O Ameriquinho ganhou de 1-0 num joguinho com cara de empate, ganhou, subiu 4 posições. O time que mais subiu neste fim de semana, Thiago. No confronto direto em casa, você tem uma importância muito grande no jogo, uma importância muito grande no resultado. Um jogo um pouco fraco tecnicamente, mas que para o América isso não importa. O América consegue vencer um adversário direto, adversário que vinha marcando gols na maior parte dos seus jogos. Tem o Pedro Raul como um dos artilheiros do campeonato, então é importante também você vencer e não tomar gol. O América que nos últimos tempos aí vem muito forte em casa, aí vem dando uma oscilada nos últimos jogos assim, mas então vitória importantíssima, faz subir muito. Uma rodada onde seus concorrentes ali, boa parte tropeçaram, então isso ajuda demais também a equipe mineira, que tem que aproveitar, né, essa semana agora vazia, né, para o América, porque aí depois é final de semana, é jogo importante, e Copa do Brasil com classificação já encaminhada depois de fazer 3-0 no Botafogo, mas tem que ficar atento, né, porque a gente conhece futebol, né, futebol às vezes é meio traiçoeiro, mas tem que aproveitar a vitória e comemorar assim o Coelho, que dá um salto na tabela importantíssimo, Júnior. Sem dúvida, você colocou muito bem. O bom ambiente criado com a vitória frente ao Botafogo e esta vitória magrinha, apertadinha, mas com um caráter importante. O time que mais subiu, o América subiu 4 posições, está em 13º, 18 pontos, e o Goiás foi um dos clubes que mais caiu, veio para 17º, está o primeiro na linha de rebaixamento. A coisa está apertada para o Goiás, que tem compromisso no outro meio de semana também. Coritiba 2, Fortaleza 1, um resultado bem normal, mas para um jogo, Thiago, que não aparentava isso não, meu amigo. Esse jogo aqui aparentava tudo. Olha, faltando 1 minuto, estava 1-1, daí a pouco virou 2-1 para o Coritiba, você está sabendo? O Curitiba fez gol logo no começo e fez gol no final, né? Então
Mostra Logo um no pouco de final. atenção do time mostra um pouco da atenção do time mandante, da desatenção do visitante. Né? O Fortaleza, depois que empata o jogo, estava com o momento do jogo, tinha um jogador a mais, estava pressionando, estava com a bola ali perto da área. E aí um gol, o Coritiba, que foi o time que mais caiu, eu acho, né? Chegou a estar ali no G4, agora estava ali quase beirando com a zona de rebaixamento, então vitória importantíssima. Gol emocionante, né? Do Zé Hugo, um garoto que estava desempregado um tempo atrás, né? Ele falando na entrevista, jogando Série D, depois desempregado. É um cara que fez um gol no finalzinho, importantíssimo, né? Para ele, para o Curitiba, que escancara a Fortaleza, que pode conseguir uma classificação histórica na quinta-feira, mas segue ali na lanterna do Brasileiro. Então, situações completamente distintas tem aí. E tem um 2-0 ao seu favor contra o seu rival na Copa do Brasil. Então, a Fortaleza copeiro, parece, né? Porque vem se destacando nas Copas, mas no pontos corridos vem deixando a desejar. E tem que ficar muito atento, porque a gente já está girando a chavinha. Não tem nem muito tempo para festejar se classificando nas Copas, porque, sinceramente, para mim, a prioridade do Fortaleza deve ser o brasileiro, porque se você chegar longe nas Copas, mas chega no finalzinho, você está brigando para não cair ainda, adianta nada você ter chegado numa semifinal de Libertadores e depois ser rebaixado, porque você vai ganhar um dinheiro bom, né, por ter sido chegado longe nas Copas, mas você joga a Série B, a segunda divisão, então tem que ficar muito atento. E eu, no momento, priorizaria os pontos corridos, não pouparia, é claro, na Libertadores, mas faria o máximo possível também para não poupar no brasileiro, porque é onde o time está mais precisando de resultado. Você falou bem, viu? Curitiba subiu bem, um resultado super importante no último minuto, o garoto que estava com dificuldade. Curitiba subiu 4 posições, 12º lugar, 18 pontos. Fortaleza continua num lugar que me parece não ter força para sair. Um jogo onde a expulsão do Natan poderia ter beneficiado o Fortaleza, em tese beneficiou, mas daqui a pouco, no último minuto, uma bobeira. Você não pode dar bobeira nunca, quem joga na defesa. O Foi Coritiba assistência fez do 2-1 pro goleiro. Fortaleza. Isso, foi. Então, principalmente, o goleiro adversário está com a bola na mão. Falta um minuto para acabar o jogo. Thiago, o que ele vai fazer com a bola? Vai chutar para frente. Não vai ter jeito. E era tiro de meta ainda, se eu não me engano, então ele não ia sair jogando com um a menos. Ele manda a bola para frente, e aí não pode acontecer, ainda mais nesse momento do time. E o Zé Hugo inteligente, né? Nem tocou na bola, já girou, saindo cara a cara. Isso. Fez a parte dele ali, então. Cumpriu bem para ele, pessoalmente, para esse garoto, foi muito legal. Bom, nós ainda teremos hoje à noite, só confirmando, Coritiba em 12º, Fortaleza em 20º, teremos hoje à noite, lá no estádio Nabi Abichedi, o Bragantino e o Botafogo. O Bragantino está na 14ª colocação, o Botafogo na 10ª colocação, os dois com a mesma pontuação. Fatalmente, quem ganhar vai subir bastante. O Vinícius vai trazer para nós a classificação do brasileiro. Olha aí, Palmeiras 29, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro 27, em segundo e terceiro, Corinthians 26, Corinthians perdeu, não saiu do lugar, ficou ali pertinho, né? Porque segundo, terceiro e quarto é a mesma coisa, seguramente é a mesma coisa, mas é melhor ser segundo, sempre. Internacional, Fluminense, São Paulo, não tem um time médio aí, hein, Thiago? Rapaz, só tem time gigante, com a presença, inclusive, do Atlético Paranaense em segundo lugar, Botafogo em 10º. A segunda parte da classificação, como está, Vinícius? Olha lá, ó, Avaí, Coritiba. Olha o Avaí. Se ele vence, ele ia para um lugar maravilhoso. A vitória do Coritiba e do América mostra bem o quanto que representou para eles. Estariam na linha do rebaixamento, seguramente, com 15 pontos. E me parece que Goiás, Cuiabá, Juventude e Fortaleza vão ter que lutar, e o Atlético Goianiense, né? Esses times vão ter que lutar muito para sair da zona do rebaixamento. Vamos virar a chavinha, vamos andar para outra competição. Olha lá, qual que é a competição que nós teremos? Teremos Copa Sul-Americana. O que nós temos aí? Ó, rapaz, Vinícius está rápido, hein? Vamos dar uma passada nessa aqui, ô Thiago? Com um palpitinho, eu vou oferecer a você a condição de ser o primeiro a indicar entre Internacional de Porto Alegre e Colo-Colo, 21 horas e 30 minutos, terça-feira amanhã.
dia 5. Fiz tudo certinho, falei tudo certinho aqui, ô, Thiago. Só falta você dizer quem vai ganhar. Acho que é o Internacional, né? O Inter ganha e o Colo-Colo classifica, Juninho. Esse é meu palpite. Vence, mas não tira Ô, vantagem. Apostaria num 2-1 para o Colorado e o Colo-Colo vence com um agregado de 3-2. nossa senhora, eu vou te falar, Thiago. Eu não queria dar esse palpite de jeito nenhum, mas eu vou dar um palpite bem parecido com o seu. Eu acho que o Colo-Colo classifica. Não vou nem aumentar, explicar muito, que é uma coisa chata. Eu não gosto de jogar contra times brasileiros, principalmente, Thiago, em competição sul-americana, que eu sei o quanto que vale isso para os clubes. Tomara que o Internacional quebre a nossa dica aqui. Isso, como eu disse, Internacional e Colo-Colo, Beira-Rio vai estar lotadaço, inteirinho vermelho, contra um Colo-Colo que... Tiago, eu vou falar para você uma coisa, cara. Eu vou mudar esse meu palpite aqui. Eu vou indicar Internacional. Sabe por quê? Eu não acho que esse Colo-Colo vai aguentar o Internacional cheio de coisa. Eu vou mudar meu palpite e botar Eu Internacional. acho que o Inter era favorito antes dos primeiros jogos a vencer a Sula. Sim, Então, pelo que vinha jogando com o Mano Menezes, até pela força defensiva. Mas eu acho que é um time que vai ser chato de se enfrentar. Mas não me surpreenderia um 2-0 e indo para os pênaltis, ou até o Inter fazendo um gol no comecinho. Então, mas eu ainda vou manter o palpite do Colo-Colo, porque eu sabia que seria de Inter e eu quero ganhar esse bolão, Juninho. vai nessa. Na semana que vem, no fim de semana, a gente olha. E o que você me diz? O Ceará super favorito com o The Strong, porque jogar na altitude ele aguentou. Agora jogar na baixitude, era assim que falava? Sei lá. Ó, cheirinho de vitória e cheirinho de goleada, viu? O Ceará vai vencer, vai convencer, vai se classificar de maneira histórica. Então, Ceará, e eu sei que você vai de Ceará também, não tem como fugir disso. Muito favorito o Vozão, Juninho. É, mas eu não vou botar essa palavra, esse tal de muito favorito aí, não. Vou ficar quietinho na minha, que ele é meio favorito, que eu vou te falar. Rapaz, nunca se sabe de um time que vem da altitude, de uma hora para outra o cara começa a correr, não para mais. Realmente não faz muita diferença, pessoal que nos acompanha aqui no Passando a Limpo. Não tem muita diferença ir para descer da altitude para a linha do mar, que acontece aqui no Brasil. Não causa muita diferença, porque os globos brancos não vão fazer tanta diferença. Agora, lá em cima, não aguentou fazer, então seguramente não deu. Ceará é também, para mim, o favorito dessa parada. Vamos para. Ei, peraí, moço. Aqui é diferente agora, hein? Eu fui Santista quando eu era jovem. Santos e Deportivo Tátira 1-1. Eu não quero nem saber quem você vai postar, Thiago. Santos, vai vencer, vai se classificar. Não pode ser eliminado por tudo que envolve, por ser mais forte, por jogar em casa, por depender só de si. Vai dar Santos, vai vencer e se classificar, sim, Júnior. Ah, agora quem dá bola é o Santos, hein? Rapaz, foi o Roger, um cantor de uma banda aí, que fez uma versão desse hino do Santos que eu vou falar para você, hein? Para quem é santista, como eu fui, tem que dar Santos, o Deportivo Tátira que se vira, mesmo que seja nos pênaltis. Olha lá. Agora, esse aqui é favoritaço, né, Thiago? Não tem como nós não pensarmos que o Atlético Goianiense não é favorito, né? Se perdeu de 2-0 lá, é fácil fazer 2-0 no tal do Olímpia? Não sei não, hein, amigo? Eu penso igual o Inter, o Atlético vence, mas quem se classifica é o Olímpia. Infelizmente, já fez história, na minha opinião, nesse campeonato do Dragão, até pelo grupo que ele pegou e só se classifica um time. Mas o Atlético, na opinião, vai vencer, mas o Olímpia vai se classificar. O Dragão vai ficar pelo caminho, Júnior. Eu não, eu vou apostar no Dragão, não quero nem saber. Eu gosto do Jorginho, lateral direito da seleção brasileira. Esse cara jogava bem demais futebol, nossa senhora. O cara jogava de lateral, de volante, de meia, meu Deus do céu, participou do título brasileiro, apesar de ter machucado numa das partidas lá, não lembro se foi na final ou na semifinal. Eu vou jogar o Atlético Goianiense, sim, que lá na. Vai ser no Serra Dourada. Ih, rapaz, não, eu vou manter minha opinião aqui, tá feio. Para finalizar a Copa Sul-Americana, o último jogo, São Paulo. Eu já vou escrever São Paulo aqui, Thiago. Pode? São Paulo vence de novo, se classifica e aí vira um fortíssimo candidato ao título da Sula. Ainda mais na minha visão, com o Internacional de fora. São Paulo pode marcar aí, vence e classifica.
Ah, esse aqui é candidataço, viu, Thiago? Pode escrever aqui entre parênteses, São Paulo candidato a Certamente. esse torneio. Hein? Você concorda? Certamente. Dos brasileiros, É, antes desses jogos já é o mais favorito pelo fato do Inter ter que vencer, né? Apesar de eu sim. ainda achar o Inter um time mais constante, eu acho que pelo fato do Inter ter que vencer o São Paulo, ter já a vantagem, o São Paulo passa a ser o favorito, não só entre os brasileiros, mas para vencer a Sula, mas tem uns timinhos aí chatos também nos outros confrontos, Juninho. Mas São Paulo aí muito forte, com certeza. São Paulo acho que vai faturar, acho que vai ser a segunda vez que ele ganha a Sul-Americana, a outra vez até teve um rolo lá no fim do jogo, algo assim, se não me engano. Muito bem, fechamos o que pretendíamos falar sobre Copa Sul-Americana, também fase oitavas de final, estamos indicando em algumas oportunidades, eu e o Thiago, mesma interpretação, em duas oportunidades de forma diferente, estamos apostando aqui, mas sem dúvida nós teremos a presença de muitos brasileiros. Agora vamos fazer a nossa parte principal, cereja do bolo deste programa. Nós temos, deixa eu ver que tempo aqui, estamos com 36 minutos, tem umas 10 minutos no máximo, viu, Thiago? Vamos nessa? O que você me diz? Um pitaco e o seu favorito para Atlético Mineiro e Emelec, terça-feira, amanhã, dia 5, Mineirão, 19 horas e 15 minutos. Eu posso escrever aqui Atlético Mineiro? Ah, pode, né? Para mim, o adversário é complicado, principalmente fisicamente falando, mas já foi a pior parte que foi em casa. Podia ter vencido, mas não perdeu. E para mim a receita é simples: é Mineirão lotado, é Atlético pressionando desde o começo e não vejo o Emelec com força para suportar o Atlético nem na pressão inicial. Para mim o Atlético vence, se classifica e ainda um detalhezinho, ainda para mim faz aquele golzinho no comecinho, ali na pressão forte. Eu ainda acho que vai dar Atlético e vai dar Hulk, pode ter certeza que vai ter uma grande atuação do atacante, porque ele está precisando pelo primeiro jogo e seria muito importante para ele. Ninguém duvida que, ninguém está falando que ele não vai jogar bem, que esse pênalti vai fazer ele ficar nervoso, não, mas ele está precisando de uma atuação do nível dele para encarado aí que não tem problema nenhum que acontece. Perdeu o pênalti, que ele é um craque, o Atlético vence e classifica assim de novo. Eu também vou jogar no Atlético, mas eu tenho uma única preocupação, Thiago. A Hulk dependência do Atlético Mineiro. Tudo que o Atlético faz de gol tem a ver com esse moço. Se esse moço tiver um dia ruim ou se for bem marcado, de toda forma, você trouxe muito bem o Atlético Mineiro, tem muita chance de vencer o Emelec lá no Mineirão, 19 horas e 15 minutos. Também na terça-feira, mas lá no Defensor del Chaco, no Paraguai, Assunção, o Atlético, que tem uma vitória 2-1 em casa, enfrenta o Libertad. Não parece fácil, mas acho que o Atlético é favorito, Thiago? Eu até ia apostar numa vitória do Libertad, uma classificação heróica do Atlético nos pênaltis, mas pela fase invicta, eu acho que está com uma cara de empate e aí o Furacão avança. Mas jogo que não vai ter moleza não, que o Libertad não é bobo, joga em casa, mas pode ter certeza aí que o Atlético vai com tudo para garantir essa classificação, Juninho. Eu também vou jogar Atlético, como eu joguei o Atlético Mineiro lá em cima, com uma ressalva. De vez em quando a defesa do Atlético Paranaense dá uns bate-cabeça lá e os adversários faz gols de forma facilitada. Estou indicando o Atlético Paranaense com outra ressalva, como eu fiz no Atlético Mineiro. Agora esse aqui. Esse Boca aqui é aquele Boca? É aquele azul com a faixa amarela assim? Rapaz, Corinthians e Boca lá no La Bombonera. Thiago, não vai me dizer que o Corinthians é favorito. Não, não é favorito. Para mim era no confronto, né? Mas eu acho que você tem que analisar antes do confronto e depois do primeiro jogo, né? Porque muda muita coisa. Mas no dia que faz 10 anos da Libertadores, eu não vou apostar nunca contra o Corinthians. Mas vai ser um jogo muito complicado, com certeza. Pressão do Boca na Bombonera. Eu estava até conversando com os amigos meus que eu falo assim, deixando o clubismo de lado, eu vou apostar num empate caso o Corinthians tenha a volta de pelo menos dois dos seus reforços, né, dos seus jogadores que estavam machucados ali, do Queiroz e o William principalmente, na minha visão, para esse jogo. Até porque não é aquele Boca brilhante de tempos atrás, né, tecnicamente. E aí eu vou apostar de empate, e aí eu vou apostar no Cássio, nos pênaltis, e acho que o Corinthians passa, mas daquele jeito bem Libertadores, bem Brasil e Argentina e bem Corinthians mesmo, mas um confronto muito complicado, certamente. Mas vai ser complicado, vai ser duro esse jogo aí, certamente o mais
o mais aguardado entre os brasileiros, pelo menos para esse jogo de volta, né, Juninho? Ah, você trouxe informações muito legais aí, viu, Thiago? Muito legal. Esse Corinthians, que se tiver algumas peças importantes, experientes, maduras, para enfrentar um Boca normal, o Corinthians também normal, desce a linha, desce o varão, desce um jogo de qualidade baixa, mas um jogo decisivo onde você trouxe um sinal muito importante. O tal de Rossi é aquele goleiro que outro dia pegou pênalti. E o tal de Cássio é aquele que pega pênalti. Porque se o jogo for para o empate, Thiago, vai ser coisa para 15 pênaltis para cada time. Eu te garanto isso. Que esses caras grandão, meu amigo, bater pênalti contra um goleiro enorme, o cara abre o braço e fala: Nossa Senhora, onde que eu vou chutar essa bola? Vai ser muito difícil. Eu também vou jogar o Corinthians como meu candidato, sabendo de todos esses problemas que o Thiago já trouxe. E lembrando que tem duas poltronas lá na Allianz Parque, no Neoquímica Arena, eu tenho 2 cadeiras lá, entendeu? E uma delas vai fazer o Corinthians ser campeão, passar e tal. Eu vou apostar no Corinthians também. Aqui, Palmeiras e Cerro Porteño, Allianz Parque. Eu falei o nome errado naquela hora, agora não. Esse aqui. Que palpite nós podemos dar? O palpite nós vamos dar quanto vai ser o jogo, Thiago? Fala para mim, vai ser 3-2. Não, 3-1 pro Palmeiras. 4-0 de novo, não vai nem tomar gol no confronto. O Palmeiras, sem jogar bem, achou 3 gols. Imagina jogando em casa com o apoio da torcida, então. Aí fica fácil, né? O Palmeiras é o único. Esse eu sei que você fica meio cauteloso, mas esse aí eu cravo, esse aí não vai nem sofrer, vai classificar fácil, vai fazer mais saldo ainda, bater mais recorde ainda. Esse aí você pode ter certeza que tá tranquilo, viu, Juninho? Dá tempo até para tomar 2 gols. Você toma 2 gols, faz peraí, agora eu vou começar a correr, fazer um gol aí. E vou, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras está construindo uma história em Libertadores que eu vou falar para você, Thiago. Parece não ter fim. Esse Palmeiras que perdeu no fim de semana, e essa derrota vai chamar atenção. O português vai ficar nervoso, ajoelhado lá em volta do campo, xingando todo mundo, comendo um pedaço de grama que ele come. O português vai ficar ansioso pra caramba, mas o Palmeiras deve classificar. Flamengo e Tolima, isso nós já vamos para quarta-feira, viu, Thiago? Você mantém na quarta-feira, né? Que Palmeiras e Cerro Porteño vai ser na quarta. Flamengo e Tolima, tem tudo para o Flamengo ganhar. Mas ele é favorito assim, fácil, Thiago, ou não? Fácil não, né? Quem viu o jogo de ida viu alguns bons momentos do Tolima, boas peças. Um Flamengo que não teve atuação brilhante. Mas o Flamengo é favorito, sim. Joga em casa com o Maracanã lotado. Vence, não sei se convence, porque não tem convencido, mas vence novamente e se classifica, mas com aquela ressalva que tivesse um jogo complicado, e se der certo, eu acredito que você vai apostar no Flamengo. O Flamengo se classificando e a gente que apostou no Corinthians, é só Corinthians e Flamengo nas quartas de final. Aquele duelo que tem só um pouquinho de torcida espalhada pelo mundo inteiro, né, Juninho? Nossa, eu esqueci de falar esse detalhe, que depois de passar pelo Boca, pelo que nós escrevemos aqui, o Corinthians vai pegar o Flamengo. E o Palmeiras, se passar pelo... Quer dizer, se enfrenta no fim de semana, inclusive, também, né? E o Palmeiras já está classificado para enfrentar o Atlético Mineiro. Parece que é isso. Flamengo, eu também estou jogando o Flamengo com uma ressalva. Rapaz, esse Flamengo e Corinthians decisivo, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Primeiro tem que acontecer, né? Bom, na quinta-feira, o último jogo que nós estamos comentando, Estudiantes e Fortaleza, lá no Jorge Luiz Rast. Que nome fresco, pelo amor de Deus. Esse Estudiantes, ô Thiago, eu não estou vendo facilidade para o Fortaleza não, meu amigo. Eu estou jogando Estudiantes, viu? Eu não queria muito o Fortaleza classificado, ia ser maravilhoso, ia ser histórico, ia dar um ânimo ali para o brasileiro, mas eu acho que vai dar Estudiantes, eu acho que está com cara de gol do Bozelli ali, eu acho que o Estudiantes vence e se classifica, mas não me surpreenderia se fosse para os pênaltis, né? Foi 1-1, né? Então pode contar muito aberto, mas eu acho que a equipe argentina vai acabar se sobressaindo e se classificando, Juninho. Eu também acho que eu jogo com dó, rapaz. Eu vou jogar o Estudiantes com dó, porque eu achei o resultado muito bom, 1-1 aqui no Castelão, na quinta-feira, né? É o último jogo de classificação, imagine fazer o último jogo dos brasileiros.
na quinta-feira, 21h30. Estou jogando Estudiantes com dó no coração, porque vai que o Fortaleza... Bom, deixa para lá. Era isso que a gente... Vocês podem colocar a gente no meio aqui? É isso mesmo, o Vinícius, Thiago, tá tudo certo, né? Fizemos, cumprimos a nossa etapa. Tiago, muito obrigado por sua participação, muito cheio de detalhes. Você está estudando mesmo no fim de semana, acompanhando. Parabéns, é isso aí. Você que está encaminhado para se formar em jornalista, fatalmente jornalista esportivo, investigativo esportivo. Investigar as coisas que acontecem no futebol. Você gosta de futebol muito. E eu fico muito feliz quando eu encontro com alguém que curte futebol, mas estuda futebol. Futebol não é nada fácil, eu já te falei isso várias vezes. Quero falar para os nossos amigos do Passando a Limpo que futebol não é nada fácil. Ele só é fácil a hora que o juiz apita o último Silvio, pá, pum, seu time ganhou. Aí você fala, que beleza. Foi difícil, mas foi fácil. Grande abraço, Thiago. Galera, olha só, eu vou me despedir e o Thiago já falou um tchau para nós, porque o computador deu uma travada lá, nós tivemos, caiu o acesso dele, o contato, a live, e quero agradecer a tudo isso que ele trouxe para nós, muitas informações. Nós fizemos um podcast Passando a Limpo, muito rápido, com muitas informações, muitos jogos, nossa senhora. Para a gente lembrar todos os nomes, eu vou falar para vocês, não é fácil lembrar a data, lembrar contra quem vai jogar. Eu vou escrevendo tudo aqui e sempre contando com o apoio do Vinícius Falquete, que produz as nossas artes. Eu também escrevo várias coisas. E queremos agradecer a vocês que nos acompanham aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, podcast Passando a Limpo. Fizemos um pitaco aqui, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Tenham uma ótima semana. Aproveite para trabalhar bastante, porque não nos resta outra alternativa a não ser trabalhar. Um grande abraço. Eu estou indo embora. A gente volta, hein? Volta falando de muita coisa que aconteceu. Essa semana eu vou deixar o meu destaque. Tem Copa América de Futebol Feminino. O Brasil brigando por vaga no Mundial de Clubes e, ao mesmo tempo, por vagas na o que mesmo? Jogos Olímpicos. Eu não posso esquecer, Jogos Olímpicos em Paris. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau!